Olá, seja muito bem-vindo ao programa Somos Educação. Um programa que fala sobre educação básica feito para você, que é pai, aluno, professor. No programa de hoje, nós vamos falar sobre como escolher a escola do seu filho. A maior dificuldade que passa as famílias, principalmente as famílias que vai começar a colocar, que irá colocar, melhor dizendo, o seu filho pela primeira vez na escola, é como escolher a escola do seu filho. Muitas das vezes, essa escola será por no mínimo 12, 13 anos. Então, o pai não pode errar, a família não pode errar. Então, tem que saber ter critério para escolher. Então, no episódio de hoje, nós vamos tratar de como escolher a escola da educação infantil Fundamental 1. E também como escolher a escola no Fundamental 2 e médio. E até mesmo a escola que prepara para o vestibular ou para o Enem. Então, a criança está com 2 anos, convive com a avó, convive com a mãe, convive até mesmo com a babá. Chega um momento de colocar essa criança na escola. Veja bem, o ideal é colocá-la com 2 anos, a ser completada até fevereiro, até o início das aulas. Porque senão você fica adiantando demais as crianças, e até que no momento, no começo, não vai trazer problemas. Mas ao passar dos anos, ao passar das séries, as crianças que estão com a sua criança que não está na idade correta, vai ter problema de socialização, vai ter problema não de aprendizagem, pode até ter problema de aprendizagem, mas vai ter um problema seríssimo de socialização com outros colegas, principalmente quando chegar na adolescência. Então, não adianta querer adiantar seu filho, tenha calma, tenha paciência. Tem até escolas que aceitam a criança, porque essas escolas estão pensando na mensalidade, está pensando na renda, nos recursos que vai receber. Tudo bem. Então, agora, como escolher essa escola? Primeiro é saber se essa escola ela é séria, se ela está com os registros no Conselho Municipal de Educação, porque a primeira fase da educação básica, que é a educação infantil, que eu entendo que é a mais importante, essa tem que estar regulamentada. Então, o Conselho Municipal de Educação ele é regulamentado pelo município, Corpo de Bombeiros, se o parque é adequado, tá? Ou se precisa fazer adequações. Se as professoras são formadas em pedagogia, se as auxiliares de sala também são, né? E em qual perspectiva, em qual metodologia que essa escola trabalha. Então, são perguntas que a família tem que fazer para as coordenações das escolas. Fala assim, olha, meu filho vai vir estudar aqui. As professoras, quem são? São essas. Elas são formadas aonde? Elas continuam estudando? Continuam. Elas fizeram alguma especialização? A escola dá apoio para elas continuarem estudando. E uma coisa significativa, o pai e a mãe têm que saber se as professoras, os professores estão em formação continuada. Porque se não tiver informação continuada, não adianta querer vivenciar uma escola, ser professor numa escola, ser regente numa escola, só com aquilo que aprendeu na faculdade. As coisas mudam, modelos de aprendizagem mudam. Ou alguns antigos precisam ser adequados. Então, tem que buscar, tem que entender que os professores têm que estar em formação continuada. Se a escola proporciona isso aos seus professores, esse é um grande passo para você investir naquela escola, para você colocar seu filho, a sua criança, de 2 a 5 anos na escola infantil. Outro fato que tem que ser olhado é que criança precisa brincar. Criança precisa brincar, aprender brincando. Então, tem que entender se nessa escola a aprendizagem se dá pela experimentação, se a aprendizagem ela se dá por meio lúdico. E é isso que faz uma diferença muito grande.
É isso que vai fazer com que uma criança, um dia, ela desenhe uma fruta e escreva o nome dessa fruta. Esse é o grande passo que vai acontecer ali pelos 4, 5 anos de idade. Então, esse passo, esse entendimento, a família tem que buscar na escola. Buscar também, sabe o quê? Qual é o espaço educador? Entrar na sala de aula. Ver a escola em movimento. Como que a escola está hoje? Para entender assim, olha, meu filho vai dar certo aqui. O que tem aqui na sala de aula foi feito por adulto ou foi feito em cooperação adulto e as crianças, professor e as crianças? Porque as crianças, elas estão buscando a sua autonomia, elas estão buscando a sua experimentação, estão aprendendo a aprender. Então, se chega num colégio, que as salas são pintadas, com figurinhas, dali, daqui, e isso tem muito valor para a escola, isso significa que não é uma boa escola, porque o que tem que estar nas paredes, o que tem que estar nos quadros, tem que ser de autoria do próprio aluno, junto com a professora. Então, o espaço educador, a gente observa que sim. Além tem que ter jardim, tem que ter espaço para correr, porque num intervalo é importante que o menino corra, que ele brinque com seus colegas. Isso é importante, que tenha árvore, que tenha um espaço onde, digamos que possa respirar melhor. Muito bem. Educação infantil, o intervalo é feito com os colegas do grupo, eles não saem correndo para lá, fica sempre junto com a professora. Isso é uma observação muito importante que precisa fazer. Então, para a escolha da educação infantil, é isso que a gente recomenda. Recomenda olhar o espaço educador, se essa criança aprende por meio da experimentação, né? A formação dos professores, se a escola investe em formação continuada, se a escola se preocupa em formar coordenação. Se isso não acontecer, é porque a escola está parada no tempo. Daqui a pouco, a gente volta para falar sobre ensino fundamental. Olá, voltamos com mais um bloco do programa Somos Educação. E o assunto de hoje é como escolher a escola do seu filho. No bloco anterior, nós falamos da escolha da escola infantil. Agora vamos falar da escola de ensino fundamental. O ensino fundamental, ele passa pela aprendizagem onde o aluno vai buscar um conhecimento que está em outro lugar, né? Ele não vai só experimentar como na escola de educação infantil. Ele vai ter que avançar, ele vai ter que aprender conhecimento de outros cientistas. Lembre-se que a educação fundamental, ela tem um primeiro ano, que o aluno tem que estar com 6 anos completo em fevereiro. Não queira adiantar seu filho. Chegar mais novo, querer adiantar. Isso vai trazer até mesmo transtornos mais para frente. Lembre-se que é uma meta de todos os educadores do país que a criança esteja alfabetizada até 8 anos de idade. Não queira apressar. Tem crianças que aprendem, tem crianças que leem já na educação infantil, que leem e escrevem, mas tem criança que tem seu tempo. Isso não significa que ela tem algum problema. Isso não é problema. É porque ela vai ter o clique. O clique vai chegar o momento da leitura, da escrita e da organização. Então, por falar em organização, procure aquela escola que ensina o seu filho a estudar. Procure aquela escola que não dê respostas prontas. Procure aquela escola que o aluno faz tarefa, leva a tarefa para casa, mas que a professora responda às questões em sala de aula. Porque não adianta passar um volume grande de tarefa se a professora ou o professor não consegue dar devolutivo. Se o aluno não consegue reescrever. Uma escola boa de educação fundamental, principalmente Fundamental 1,
É aquela escola que aposta no diálogo, que aposta na formação das rotinas. O aluno vai aprender a estudar, ele vai aprender a ter uma rotina de estudo, ele vai ter que aprender a isso. Agora, não é só fazendo exercício, tá? Não é só fazendo trabalho, não. É a devolutiva que o professor dá. A escola ideal de educação fundamental é aquela escola que aposta que os alunos vão chegar ao final do 5º ano proficientes, bons em matemática e língua portuguesa, principalmente na produção de texto. Quando muda de fase, que sai do Fundamental 1 para o Fundamental 2, que está ali na sua fase de 10, 11 anos, a escola tem que proporcionar à criança o diálogo, o adolescente o diálogo. É porque é nessa fase que os meninos e as meninas, eles vão ficar mais arredios, eles vão ficar mais difícil de manejo, de lidar. Então, a única forma da gente cuidar dos filhos, cuidar da adolescência para que ele seja um adulto sadio, um adulto bom, sadio não é de questão de não ter doença, mas seja uma pessoa boa, é investir no diálogo. Então, procura saber se aquela escola, além do conteúdo programático, se trabalha todo o conteúdo programático, se a escola que você procura, ela cuida das questões de conflito por meio do diálogo. Se conversa, se escuta. Qual o poder de escuta que tem a professora, que tem o professor, que tem o coordenador? Tudo bem, tem que ter conteúdo dado? Tem, capa a capa, precisa. Porque ele vai ser exigido, tem que ter prova? Tem que ter tarefa? Tem. Mas a tarefa tem que ser aquela tarefa que o professor e que a professora consiga corrigir em sala. Não é aquela tarefa que é posta, você faz lá, solicita lá 20 exercícios de matemática, mas você corrige só 5. O que adianta os outros? Desperdício. Porque o aluno simplesmente repetiu. Então, o aluno tem que dar significado. Porque hoje a gente vive com tantas ferramentas que são muito melhores que a escola. A gente tem que cativar o aluno. Como que você cativa o aluno? Mostrando como que se aprende. Se a escola mostra como aprender, significa que é uma escola que está no caminho certo. A nota é importante, mas a aprendizagem é muito mais. Agora, precisa ter, sempre em escolas de fundamental e médio, que eu vou falar daqui a pouco, essas escolas precisam ter avaliações externas. Por exemplo, o que é uma avaliação externa? É o olhar do pai. É uma avaliação externa? O que está acontecendo é uma avaliação externa. Mas precisa também ter uma plataforma de ensino fora do contexto que esteja olhando para essa escola para corrigir os seus erros, para melhorar seus acertos. Então, isso precisa estar bem claro na cabeça do pai. Material didático, a qualidade desse material didático, a qualidade da equipe de professor sempre. Se é professor de química, ele tem que ser formado em química. Se é professor de biologia, de matemática, ele tem que estar dentro, né, da sua formação. Porque não adianta inventar. Pode até ter um engenheiro que dê aula de matemática e sabe muito matemática, mas ensinar matemática é para poucos. Ensinar ciência é para poucos, então tem que passar por um curso de licenciatura. Então, o pai tem que olhar se os professores da escola, eles são habilitados. Se tem, porque quando chega na adolescência, muitas crianças, os adolescentes, né, eles se perdem na organização, eles ficam totalmente desorganizados. É nessa hora que a família precisa estar junto, organizando a apostila, organizando material. Ah, mas meu filho já tem 12 anos, 13 anos, ele não precisa disso. Precisa, pai, precisa, mãe. Junto com a escola, tem que exigir isso. O menino vai ter que agora aprender no Fundamental 1 o que a gente chama de procedimentos de estudo. Isso tem que ficar arraigado nele para sempre.
até o dia que ele for para o mercado de trabalho. Então, procedimento de estudo, leitura, resolver exercício, grifar, fazer rascunho, tudo isso é procedimento de estudo. Então, procure saber se a escola que você deseja que seu filho estude, faz isso. E de que jeito que faz? E pede para mostrar. Né? Se acompanha, ou se essa escola só vai ligar para você no final do ano, para falar que seu filho está para ser reprovado. Tem que ser uma escola que venha que venha acompanhando, te informando todos os detalhes. Assim a gente termina o segundo bloco do programa Somos Educação, né, no qual o assunto é como escolher a escola. Daqui a pouco a gente volta com a terceira e a última parte do nosso programa Somos Educação. Há escolas que são asas. Cada uma de nossas interações, de nossas dinâmicas, são voltadas para a aprendizagem de nossos alunos e alunas. Os sonhos não envelhecem, são para sempre. Você nos escolheu porque confia. Cuidamos de seu filho e filha. Transmitimos a competência de nossa equipe que está sempre em formação continuada. Assim, nossos estudantes terão voos próprios. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Colégio Veratis. Estamos de volta para a última parte do programa Somos Educação, no qual o assunto é como escolher a escola para o seu filho. O foco agora é ensino médio e também pré-vestibular. O que se tem que olhar, o que se tem que saber se a escola está bem alinhada para fornecer uma educação de qualidade para você, sua família e para o seu filho. Primeiro, qual é a relação dela com o Enem? Não só de ser primeiro lugar no Enem, segundo lugar, mas se a coordenação trabalha os eixos do Enem, que é ciência da natureza, ciências humanas, matemática, linguagem de códigos, redação. E qual a importância que essa escola dá para a produção de texto? Qual a importância que essa escola dá para a redação? Muitas escolas vão falar, olha, a gente dá muita importância. Então, quantas aulas de redação meu filho vai ter? Essa é uma pergunta. Né? Quantas aulas de matemática meu filho vai ter? Quem são os professores? Eu posso conhecer esse professor? Eu vou ter contato com esse professor? Isso desde do ensino fundamental, isso tem que estar aberto, a escola tem que abrir a isso. Então, para o primeiro e segundo colegial, é importante que a escola esteja também relacionada com a formação, lá do diálogo, porque agora o aluno vai pensar em sair, ele já vai começar a buscar a sua profissão agora. Se essa escola ela tem semana de profissões, se ela indica profissionais, pedagogos, psicólogos, para poder ajudar na escolha das profissões. Então isso tem que ser olhado, porque, como eu havia dito, até o segundo colegial, a gente ainda está lidando com formação. Os professores, a coordenação vai estar orientado para finalizar programa, para não ficar programa de um ano para trás. Se todo o conteúdo está sendo ministrado, isso tem que ser bem visto. O espaço para esse menino brincar, né? O adolescente brinca. O adolescente tem que ter, por exemplo, no pátio ele tem que ter um ping-pong, ele tem que ter um pebolim, ele tem um xadrez, ele tem que ter alguma coisa que ele vai dissipar a energia no intervalo, vai dar um tempo. Aí ele volta para a sala de aula, ele volta mais energizado. E fala em mais energizado, tem que buscar uma escola que pensa na qualidade do aluno, na qualidade fisiológica do aluno. Por exemplo, escolas que respeitam o sono do aluno, o sono dele em casa. Porque hoje nós temos tantas ferramentas, tantas coisas para ficar até tarde da noite fazendo postagem no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, vendo novela, vendo canais fechados, que o adolescente vai dormir muito tarde. É impossível você cortar isso do seu filho. Você vai criar uma desavença muito grande, um conflito familiar muito grande. Ele tem que viver isso. Mas ele também tem que estudar.
E ele tem que dormir bem. O adolescente tem que dormir no mínimo 8 horas de sono. Então, procure ver se essa escola valoriza o sono. Que horas que essa escola começa o horário de manhã, que hora que termina. Se essa escola ela dá apoio pedagógico para o seu filho, não com monitoria, somente com monitores, mas também com professores que estão no período, que estão no contato com o aluno. Se essa escola, o que ela faz com o menino que não tem, e a menina que não tem uma nota suficiente, que não tem uma aprendizagem suficiente. Isso tudo tem que ser olhado. Se a coordenadora acompanha aluno, se a coordenadora sabe o nome dos alunos, se os professores reconhecem os alunos pelo nome, não pelo sobrenome, mas pelo nome, porque esse aluno é uma pessoa autônoma, isso é de suma importância. Que material que está utilizando, se esse material está sendo utilizado mesmo em sala de aula, e a carga da matéria chamada redação, que havia dito no começo do bloco. Isso é importantíssimo, pai, para você definir uma escola para o ensino médio. Aí o seu filho chega para o terceiro colegial. Terceiro colegial, os alunos já vão para dentro do Enem, já vão para um vestibular. Então tem que ver como que são os resultados dessa escola, principalmente em cursos difíceis. A gente vem para lá falando medicina, é porque é um curso ainda difícil de passar. Então, tem que entender que se essa escola é forte em cursos, forte aprovação em cursos que requer muita dedicação e muito apoio, porque não é só o aluno que vai fazer a sua aprovação, é a escola também. E eu costumo dizer o seguinte, quando um aluno é aprovado pelo Enem, ele é aprovado no Enem Sisu, aprovado no vestibular, passa o aluno, passa o pai e a mãe e passa a escola. Quando ele é reprovado, a escola é reprovada, o pai e a mãe são reprovados e o filho é reprovado. Porque não tem jeito de fazer um adolescente ser aprovado por si só. Precisa de ter um conjunto, família, escola e o aluno. Valorizar a atitude de aluno, se a escola ajuda o aluno a montar o horário de estudo, montar a sua rotina de estudo, se a escola dá apoio para esse menino, para essa menina, e de que jeito é esse apoio? Né? Com a formação, com informações sobre profissões, isso é de suma importância. Assim, terminamos hoje mais um programa Somos Educação, no qual falei sobre como escolher uma escola. Muito obrigado e até o próximo programa.